Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas Rasgando o Verbo. Vocês estão entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vão todos? É verdade. E, enfim, chegamos no final do ano, né? Estamos aí próximo à data tão comemorada no planeta Terra, né, Kátia Gaia? É verdade. Nós estamos entrando primeiramente nas festividades natalinas e depois o Ano Novo. Então, olha, então segue a mensagem do programa Enigmas para vocês aí. Nós estamos aqui aprendendo com a vida a amar e ser amado, corrigindo os erros na esperança de realizar sonhos, aprendendo a liberdade, pessoal, de mudar de ideia, na humildade do nosso saber ainda imperfeito, na vitória eterna de ter resistido às tentações, na coragem de sermos íntegros e integrados, sendo livres para ser nós mesmos, na honestidade de perceber nossas imperfeições e limitações, na disposição do cair e do levantar em eterna tentativa de evoluir, e ter a sensação do cumprimento da missão da nossa alma, aprendendo na efemeridade, no mundo da materialidade, construindo passo a passo nosso caminho na eternidade. E assim vai ser no próximo ano junto com vocês. Esperamos que vocês também estejam aprendendo e que seja mais um ano que a gente possa estar juntos, porque juntos é o caminho dos fortes. Boas festas do programa Enigmas a todos os ouvintes da Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre, e a nossa gratidão, né, por estarem conosco. Eu agradeço a todos, assino embaixo, agradeço a audiência, agradeço o respeito pelo nosso trabalho, que possamos estar juntos, sim, neste próximo ano, e mais integrado ainda dentro do autoconhecimento, da consciência, de assuntos que realmente nos remete tanto a pesquisas. E quero desejar um Feliz Natal, abençoado, divino, lembrando que vocês estarão aí novamente interagindo com essa energia crística e que é uma energia pura e divina. E também o Ano Novo, mas não esqueçam, se você não mudar, o seu ano não muda. Então, mude para você ter realmente um feliz Ano Novo, repleto em bênçãos, alegrias, muita prosperidade, pule suas ondas, faça o que você desejar, mas mude de energia justamente para você ter um ano melhor. É verdade. E felicidade não é um destino, é um caminho. Então quem escreve e escolhe a rota é você. Lembre-se disso. Feliz 2014 e que possamos todos dar esse upgrade para o despertar consciencial nosso e da nossa humanidade. Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar as raças alienígenas que nos visitam e que muitos governos catalogaram. A tipologia dos humanoides ou entidades biologicamente extraterrestres está catalogada dessa forma, dividida em 5 categorias inicialmente. Certamente você já deve ter ouvido sobre a numerosa tipologia de seres extraterrestres. É um tema que durante anos tem vindo a sofrer modificações perante os conhecimentos da população, como também de uma forma mais abrangente se torna algo de muito caricato, insólito e bizarro para outras pessoas. A tipologia define o tipo de espécie, raça, da mesma forma que existe na criptozoologia, que trabalha no âmbito de identificar novas espécies de seres vivos catalogados. Esse trabalho é um trabalho extremamente importante e rigoroso, no qual se baseia em critérios científicos. Porém, na ufologia em particular, nas abduções, são descritas inúmeras criaturas de diversos tamanhos, cores, fisionomia, tipologia, antropologia, classificação de tipos de raças e culturas. Então, vamos ver quais são. Alfa. São os mais comuns, chamados de greys,
cinzentos, pelo menos do que se conhece em vários países, sobretudo nos Estados Unidos. Tem geralmente 80 centímetros a 1,30 m de altura. São esguios, com cabeça desproporcional, tem aqueles olhos grandes, ouvidos, nariz, tem boca pequeno e o nariz também. A pele é rígida e elástica e de cor cinza. E geralmente eles têm 4 dedos. Bom, Beta, são amistosos e muito parecidos com nós humanos. Tem pele clara, cabelos louros, tecnologicamente evoluídos, espiritualizados, benevolentes, confiáveis. Variam de 1,40 m a 2,30 m de altura e até um pouco mais. Gamas são altos, entre 2,10 m a 2,5 m, fortes, corpulentos e às vezes um pouco agressivos, apresentando-se em geral envoltos em roupas especiais. Bom, quarto, Delta, assemelham-se com animais, como por exemplo o ET de Varginha, o chupacabra, e são robôs analíticos, em geral são de estatura baixa. Ômega, conhecidos pelo nome de espectrais. Esses seres são energéticos ou luminosos e aparecem sobretudo à noite. São raros e não têm forma definida. Vamos abordar então, pessoal, as procedências e suas formas. Andrômeda. Eles foram uma raça de seres bem evoluídos da galáxia Andrômeda. Dizem ser de estatura mediana e ter cabelos alaranjados. Eles fazem parte da Confederação dos Mundos. São a força líder, junto à menor e mais diferente raça do ramo da evolução. Eles são tranquilos, viçosos, assim como as criaturas vindas da constelação de signos. Os Andrômedas estão ajudando na evolução dos mundos da Via Láctea, sendo eles exemplo de universalismo para todas as raças. Arturianos. São membros da Confederação dos Mundos. E os arturianos são raça muito espiritualizada, que vivem em um universo ou realidade da quinta essência. Parece haver no planeta deles um portal de alguma espécie, o qual transmite alta energia ao nosso universo dimensional, ajudando na cura emocional dos planetas, o planeta Terra e outros também. Planetas em vias de transição, são seres altamente equipados com a tecnologia mais avançada da galáxia. Bem, temos também os arianos, né? Os louros, ouvintes, aqueles loiros muito bonitos, são humanoides, chamados de nórdicos, que trabalham com os greys. Dizem ter sido capturados pelos reptilianos e também terem implantes. Dizem ter uma tendência a mudar a sua lealdade entre os reptilianos e a Confederação dos Mundos. Existem os azuis, que são os guerreiros estrelares. Azuis possuem a pele translúcida, eles são bem transparentes, os olhos de formas amendoadas e de pequena estatura. A grande questão da evolução deles era perseguir a sua paixão, seguindo seu modo próprio, fazer suas próprias coisas, não sendo pressionado por nada, mas sendo o que e quem são. A informação sobre os azuis vem de Robert Morningsky, um dançarino da tribo Apache Hopi. De acordo com ele, os primeiros contatos alienígenas começaram entre 1947 e 1948, com os greys contatando o governo dos Estados Unidos para firmar um tratado entre eles. Outros alienígenas contatados à época eram os azuis também. Então, pessoal, eles aconselharam o governo norte-americano não negociar com os greys, informando que isso poderia levá-los a um desastre. Aconselharam também os Estados Unidos a seguir o seu próprio caminho. Disseram que ensinariam métodos para manter a paz e a harmonia se os homens se desarmassem e os ouvissem. Os militares disseram não ao acordo com os azuis.
Eles então se afastaram, mas aos poucos decidiram permanecer no nordeste do México e do Arizona. Eles permaneceram lá e fizeram um acordo com os indígenas. Esses alienígenas são conhecidos pelos índios Hopi, que conta que havia duas raças. As crianças de pena que vieram dos céus e as crianças dos répteis que vieram do fundo da terra. As crianças dos répteis perseguiam os índios Hopi, fora da terra. Esses seres subterrâneos eram também chamados de dois corações. Centaurianos. Não, desculpe, centaurianos. Bem interessante isto, porque esses centaurianos, eles são do tipo louros nórdicos também, mas que vêm estes de Alfa Centauro, por isso centaurianos. Eles, como os Pleiades, procuram nos ajudar no crescimento espiritual, mas não tomam um papel ativo como as outras raças. Os centaurianos têm mantido contato com algumas pessoas selecionadas na Terra, que possuem o maior nível de esclarecimento. Confederação dos Humanos, ou a Confederação Intergaláctica. Esta é a mais frequente referência à Confederação Intergaláctica, que consiste em uma organização de seres espaciais e intraterrenos, que estão a ajudar a raça humana, mas há muito tempo, e desejam protegê-la. Inclui-se os Vegas, os Arturianos, os Sírios, Pleiades, Lirianos, Daus e Centaurianos, e muitos outros. É verdade, e nós falamos dele já, sobre a Confederação dos Mundos, né, Kátia Gaia? Falamos sim. Então, os Daus, pessoal, essa raça de tipo nórdico, vem do chamado universo Dao. Eles são um ramo dos Lirianos. Espiritualmente e tecnologicamente, estão de 300 a 1000 anos à nossa frente. São altos, cabelos tipo palha, muito brancos, olhos azuis, verdes e rosas, assim como os seres de Ganímedes, que é uma lua de Júpiter. Greys, os cinzentos. Esta é a raça mais comum identificada pela ovniologia. São muitos os avistamentos, histórias e as teorias referentes a eles feitas. Os Greys, como são apresentados pela comunidade científica. Os mais frequentes vistos têm em torno de 60 centímetros a 1,20 m de altura. Muito magros, olhar delicado, de baixo peso, olhos negros, extremamente penetrantes e inclinados sem pupilas. Vestígios de boca e nariz. Cabeça muito grande, com queixo pontiagudo. A cor da pele ela vai variar do cinza escuro ao cinza claro, do pálido ao branco, e pode também ser bronzeado. Não há pelos em seu corpo e dizem ser altamente geneticistas, e que são os que mais abduzem para criar os híbridos. Bem, pessoal, a gente vai falar de vários tipos de Greys, porque nós estamos falando de um arquivo que foi encontrado na KGB. Então o assunto é muito sério. Outros também, comumente vistos, são semelhantes aos descritos anteriormente, exceto nos seus 15 a 24 centímetros de altura, e parecem dar ordens. Uma variação deste mesmo tipo descrito são os olhos negros arredondados, como grandes botões negros. Mas um tipo de Grey, que eu vou citar aqui, são como pequenos robôs, atarracados e pequenos, com um liso e redondo capacete, com negros e profundos olhos, com o contorno da boca arredondado, tronco quadrado mostrando círculos concêntricos. Eles têm um cheiro como se fosse uma cabeça de fósforo queimada, e a pele tem a coloração de cinza cogumelo. Esses Greys, pessoal, agem como guardas de segurança. E outra variação são descritas como reptilianos com garras parecidas com os insetos e louva-a-Deus. Há também relatos de crias de cruzamento que não têm as formas exatamente como humanos ou Greys. E isso a gente vai ver no decorrer desse programa. Lirianos. Esta é a mais antiga das raças, da qual emergiram
nosso ramo da raça humana e os humanoides, incluindo os tipos nórdicos, os Orions e mesmo os Greys. Totalmente guerreira, no início da nossa civilização, a raça liriana evoluiu e é agora espiritualmente, tecnologicamente muito evoluída, chegando aos níveis dos Pleiades. Império de Orion, forças de Orion. Os Orions são formados, pessoal, por duas raças opostas. O chamado Conselho de Luz era uma delas, baseada no sistema estrelas de Bethouse, e igualmente poderosos de Orion, baseados no sistema estelar de Rigel. Os Orions tomaram muitos dos planetas da nossa galáxia, de raças menor, mas sempre foram confrontados pela Confederação Intergaláctica. A parte conquistada do Império de Orion foi derrotada há 200 mil anos pela Confederação, assim como nós, a Terra. De fato, algumas pessoas da Terra são orianos reencarnados que estão aqui integrando para obter evolutividade e assim permitir um mundo, os mundos em ascensão, entendeu? Pleiades são uma coletividade de extraterrestres do sistema estelar Pleiades. A cultura Pleiade é antiga e parece vir de outro universo bem evoluído. Eles formam uma sociedade maravilhosa, a qual vive um fraternismo com ideias e ideais que ainda não nos são familiares. Os Pleiades começaram um projeto de contatar e inspirar humanos terrestres a tomar de volta a sua força interior e criar uma realidade melhor para eles mesmos. Eles estão aqui como embaixadores do outro universo para ajudar na Terra na sua transição de terceira dimensão e assistir a humanidade terrestre em esforço pessoal de conscientização e crescimento interior. Como seu projeto tem sido muito bem sucedido, muitos ETs têm se juntado ao grupo, alguns de outros sistemas estelares. Os Pleiades dizem que as suas razões para nos contatar é que aqui há a possibilidade de vir a ser uma tirania no futuro, e eles estão voltando a nos inspirar, tanto quanto for possível, para mudarmos as nossas próprias realidades e também o futuro. Eles ensinam a forma de energização metafísica pessoal e social, com amor e de forma clara. Os Pleiades falam como uma coletividade e não como indivíduos. Eles não aparecem sob a forma física, mas podem, se o quiserem. São seres de aparência angelical e não se envolvem com religiões da Terra. A sua atuação é diretamente feita via energia consciencial que emanam por meio de morfopensene a toda a galáxia. Bom, pessoal, quem não sabe o que é morfopensene, é a densificação dos sentimentos, das emoções enviadas para nós, é como se fosse uma energia densificada, para que a gente possa receber, porque nós estamos densificados na matéria, essa energia e conseguir se utilizá-la aqui, né, para que a gente possa receber essas energias através do nosso nível consciencial. Bom, vamos falar de Sírios. Esse pessoal também é membro da Confederação. Eles são uma raça hipotética, aquática, algo como uma versão de golfinhos e baleias. Dizem viver uma consciência crística e estão no sistema solar muito ligados ao espírito de Gaia. Eles exercem o papel de ajuda à Terra, mas fazem isso de forma muito sutil em nossos oceanos com os intraoceânicos. Draconianos. A raça reptiliana de Draco, um planeta conquistado. Eles dizem ser controlados pelos Greys por meio de um implante, o mesmo que os Greys estão a implantar nos humanos. Eles também dizem ser a mente mestre dos planos de abduções. O seu plano mestre consta do uso de uma recém-criada meia criatura com implantes humanos. Alpha Draconians, ou Draconianos Alpha.
São seres reptilianos que teriam estabelecido colônias em Alpha Draconis. Alega-se que estes são originários da Terra há milhares de anos. Fato este utilizado para justificar suas tentativas de retomar a Terra para si. Aparentemente, eles perfazem uma grande parte de uma invasão planejada que está mudando de infiltração secreta para uma invasão aberta, à medida que a janela de oportunidade, que é o período que antecede a sociedade humana internacional, de se tornar uma força interplanetária, que lentamente se fecha. Eles estão tentando manter esta janela aberta através da supressão de tecnologias avançadas para as massas terrestres, a qual poderiam levar à colonização de outros planetas por terráqueos e uma eventual solução aos nossos problemas de população, poluição, alimentos e outros problemas ambientais. Já que nós terráqueos temos um instinto de guerreiro natural, os draconianos querem nos impedir de obter a capacidade de viagem interestelar, pois desta forma poderíamos ameaçar as suas agendas imperialísticas. Então é isso aí. Vamos falar de Vega e Lions, membros da Confederação dos Humanos. São loiros, altos e morenos com olhos mongol. Mas os seres da constelação de Leão, os Lions, também são membros da Confederação dos Mundos. São seres humanoides, mesclados com aparência felina, parceiros dos Kairans, medem por volta de 2,30 metros de altura, considerados guerreiros estelares, altamente telepatas, têm aparência nobre, usam uniformes vermelho e branco, encarregando-se da proteção dos Stargates estelares. Tem muitos dos seus filhos implantados na Terra para ajudar a pôr fim no sistema escravocrata negativo que envolve a sociedade humana. São inteligentes, dóceis, mas bravos guerreiros quando estão em batalha. Usam de tecnologia escalar para dissolver bolsões negativos. Têm ligações com as deusas Bastet e Sekhmet do Antigo Egito. Pretendem frear o aspecto negativo por meio da conscientização, assim como os Pleiades. Suas naves são gigantescas, chegando a medir 400 quilômetros de extensão. São considerados a força motriz da Confederação para manter o equilíbrio e a ordem dos mundos em via de evolução. Trabalha em parceria com os Arturianos e aprende muito com eles. A raça Kairans, seres extremamente evoluídos que ajudaram a formação da gênesis humana, tem mais de 3 metros de altura e bico feitos pássaros. São muito poderosos. Agarians ou Agarianos. Estes fazem parte de um grupo de humanos asiáticos ou nórdicos, os quais, dizem as fontes, descobriram um vasto sistema de cavernas sobre o deserto de Gobi e adjacências há milhares de anos atrás. Desde então, eles estabeleceram um próspero reinado, o qual tem estado interagido com outros sistemas planetários até os tempos atuais. Alega-se também que sistemas de amplas cavernas sobre o Tibete conectam os sistemas agarianos da Ásia Central até o Snakeworld, Mundo das Cobras, que é um sistema de cavernas com múltiplos níveis sob as encostas do sudoeste dos Himalaias, onde os Nagas vivem. Isto de acordo com uma lenda hindu. Aqui, o culto à serpente por colaboradores humanos e reptilianos existe, o qual diz ter sido contato com a sociedade Thule nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Altairians ou Altairianos. Esses seriam habitantes reptilianos do sistema estelar de Altair, na constelação de Áquila, os quais contam com a colaboração de um pequeno grupo humano nórdico e de uma presença militar da Terra e dos Greys. São guerreiros master. Amphibians ou anfíbios.
similares aos saurianos ou reptiloides. Todavia, sendo criaturas hominídeas, com características reptilianas e anfíbias. São seres semiaquáticos por natureza. Pode ser que há algum tempo viviam sobre o solo, todavia se tornando mais aquáticos ao passar do tempo. Alega-se que eles têm sido encontrados próximos às regiões pantanosas e rios, etc., e parecem atacar as pessoas sem qualquer provocação. Acredita-se que alguns tipos de greys e reptiloides possam ser semiaquáticos, tendo membranas entre seus dedos das mãos e dos pés. Anakin ou Anakins, também referidos como a raça de anciões ou simplesmente gigantes, referenciados na tradição hebraica antiga, esta raça é alegadamente associada a uma ramificação de antigos humanos que se desligaram do resto da humanidade devido a seu enorme tamanho, o qual ocorreu provavelmente devido a uma anomalia genética. Dizem que sua estatura varia de 2,70 metros até 3,65 em alguns casos. E embora sua constituição seja considerável similar aos homens, eles têm sido encontrados em sistemas profundos de caverna sob o oeste da América do Norte, que vão desde o norte do Alasca até o sul do México. E acredita-se que possuem a capacidade de viagens interestelares, e eles também já foram vistos na América do Sul, no Peru, e vive, pessoal, de forma intraterrena. Antártica ou antarticanos. Estes, alegadamente, estão em uma área secreta de operações que envolvem tanto humanos quanto reptilianos. É dito que alguns cientistas nazistas arianos desenvolveram uma aeronave discoide com um desempenho muito avançado e que a suástica tem sido avistada em alguns OVNIs. Estes podem estar sendo pilotados por uma raça puro sangue de loiros arianos com olhos azuis. Parece haver mais do que uma sociedade de humanos loiros envolvidos com o cenário dos OVNIs. Sociedades humanas subterrâneas podem ter desenvolvido cabelo loiro devido à falta de luz solar. Parece não haver nada mais do que uma conexão periférica entre os antarticanos, os telossianos e os pleiadianos, que são loiros. Mas para evitar esta confusão, iremos nos referir aos antarticanos como arianos, aos telossianos como loiros e os pleiadianos como nórdicos. Pode ser que os antarticanos sejam um grupo de arianos loiros, puro sangue, com olhos azuis, que se tornaram vítimas de obsessão de Hitler em criar uma super-raça. E como sugerido por Hudson e outros, a maioria deles pode ser controlada através de manipulação mental e implantes, sendo assim droides humanos, que são usados para manter essa sociedade oculta funcional. Vamos falar também dos Atlans ou Atlanos. Esta é uma raça de humanos geralmente descritos como seres benevolentes quando comparados a outros grupos. Dizem, pessoal, que eles habitam cidades em vastas e complexas cavernas no sul do Brasil e adjacências. O termo atlanteano ou atlano, que se refere a essas raças, foi dado devido ao fato dessas redes de caverna ao longo da costa leste do Brasil serem originárias do Império Atlanteano pré-dilúvio. E os atuais habitantes atlanos não têm relação genética direta à sociedade de Atlanta, mas são chamados assim por serem descendentes daqueles que redescobriram e habitaram essas antigas instalações dos habitantes de Atlanta, entendeu? Zeta Reticuli Grays. Os Zetas Reticuli Grays provêm de Zeta Reticulum, próximo à estrela Barnard, nas vizinhanças do sistema estelar de Órion.
Eles são baixos, cinzas em cor e possuem sistema sexual e digestivo hipertrofiados. Esses são criados mediante um processo de clonagem da engenharia genética alienígena. Eles são uma raça antiga e vêm se reproduzindo a si mesmos há milhares de anos. Possuem poucas características faciais, grandes olhos, uma pequena boca e não possuem nariz. Os zetas são um dos evoluídos nas mutilações de... eles são envolvidos nas mutilações de gado. Eles absorvem certos nutrientes das partes mutiladas deste gado para se alimentarem. E essas substâncias provêm de partes como lábios, nariz, genitais e reto, além do sangue. Para absorverem os nutrientes, eles utilizam peróxido de hidrogênio, que facilita a absorção dos nutrientes pela pele, assim como facilita a eliminação do que sobrou da digestão celular, também feita pela pele. Bem, pessoal, os zetas já foram referidos como pequenos homens verdes. Porque eles tendem a ficar com a pele esverdeada quando não recebem comida suficiente, entendeu? Zetas não são os controladores do seu próprio destino. Eles são subservientes a uma raça reptilínea. Os zetas procuram liberdade para eles e acreditam que podem conseguir isso na Terra. Existem muitos que deserdam para trabalhar junto aos humanos a fim de conseguir essa liberdade. Mas outros querem ser mestres da Terra e controlar tudo por aqui. Os zetas também dividem-se em duas classes sociais. Uma como Hawkisk, que significa falcão ou ave de rapina, e outra como Dove-like, parecido como pombo, não em aparência, mas em atitude. Esses últimos são mais capazes de fazer negócio com os humanos, são uma espécie de embaixadores. A primeira, é mais guerreira, bruta, entendeu? Os zetas que deserdam ajudam os humanos a se prepararem para uma futura confrontação com os reptilians, que deve chegar numa espécie de asteroide, trazendo cerca de 30 milhões de reptilianos que irá parar próximo à Terra. Bellatrax greys. Os pequenos cinzas são menores que os zetas e são de um sistema estelar próximo à constelação de Órion. Eles são extremamente pequenos, 45 centímetros, 2 aproximadamente. Os Bellatrax greys e os zetas são parecidos geneticamente e provêm da mesma linha genética e são muito parecidos, exceto pela altura. Nós vamos falar de outro tipo, os Orions Grey. Eles são altos. A outra raça de Grey é alta, com nariz grande. Essa outra que nós estamos falando é alta, hein, pessoal? Não é aquela baixinha, não. Eles possuem largos narizes e têm 2,13 m a 2,43 m de altura. Eles estão aqui situados nas ilhas Alétion e também já foram vistos na Rússia Oriental. Essas criaturas, eles são hostis, eles tentam nos influenciar utilizando governos. Possuem tecnologia capaz de fazer qualquer coisa para nós serem como um milagre. Teve um caso na Rússia que uma mulher com uma perna deformada foi capturada por eles. Olha só, e foi liberada a milhares de milhas de onde foi capturada. Só que a perna, ela estava perfeitamente curada, mas os alienígenas não curaram a perna dela. Eles transplantaram outra perna no lugar da antiga. Os Orions Greys dão a impressão de serem benevolentes com os humanos, mas eles estão interessados mesmo em engenharia genética. E nós, humanos, somos como cobaias para eles. Eles querem obter o controle das massas através de negociações com pessoas em altos cargos governamentais. Draco Mothman, ou Homem-Mariposa. São alienígenas de habitat noturno, negros e possuem asas que habilitam-lhe o voo. Visitaram muito a Terra no passado. Eles possuem olhos vermelhos. Existem muitas lendas do passado relacionando eles aos gárgulas, valquírias e vampiros.
eles não gostam de atrair muita atenção para si mesmos. Nos Estados Unidos, houve uma quarentena por conta da aparição destes seres que causou muito pânico, como consta no filme 18ª Profecia. Então, esses seres também, Kátia, que eu gostaria de completar, Sim. eles estão muito na África, que são também os chitaúris, né? Que tem essa mesma característica, né? E que o Credo Mútua e o David Icke falam muito, né? Vamos falar dos Deros e dos Teros. São civilizações alienígenas subterrâneas. Os Teros são mais amigáveis e ajudam os Deros, que são mais impulsivos, devido ao excessivo poder que eles têm. Eles vivem em bases subterrâneas ou subaquáticas. Muitas das lendas descrevem eles como os Leprechauns e Trolls. São competidores como os Greys e possuem as mesmas qualidades e não merecem confiança. Mas há pouco tempo, o livro de categorias Alien Russo e a sua versão foi da época de Stalin e foi sendo melhorado ao longo dos anos com estatísticas e fotos de pessoas, especialmente crianças abduzidas. Foi produzido como manual de instrução para os agentes do governo. Uma cópia deste livro foi encontrada por acaso na Sibéria em 1981 em Buriátia. O livro foi criado para os agentes russos especializados no assunto, chamados de agentes SMERSH. Então, e esse livro vai falar de mais raças ainda, que é muito interessante. E o mais legal é porque esse livro, tudo que nós estamos falando aqui são arquivos secretos da KGB, entendeu? Bom, tem a raça Maitre, né? Constelação Megupei visita a Terra desde a pré-história, raptando humanos e com intenções de colonizar a Terra. Foram impedidos por outras raças alienígenas hermafroditas. Eles vivem 120 anos em média. Raça Drais, 2,5 metros de altura em média, crânio complexo, visitou a Terra 20 vezes. Raptam humanos para escravizar e fizeram 520 desaparecimentos de pessoas. Oriundos da terceira estrela da constelação de Cetus, Baleia. Tem 40 planetas colonizados com a ajuda de seus escravos. 10 foram pegos à força, mas trabalham em conjunto com 8 outras raças. A alimentação deles é carnívora. O planeta é de origem similar à Terra, mas incapazes de interagir com outras raças positivamente. Pretendem se revelar aos humanos em 2022. Bom, isso me lembra muito o que diz o livro da Chaves de Enoch, dos teratoides, né, que chegariam aqui, né? Bom, a raça Lang, pessoal, são pequenas criaturas de aproximadamente 70 centímetros de altura, oriundos da sexta estrela da constelação de Coma Berenices, com 3 planetas de origem, colonizaram outros 10, e um dos visitantes mais antigos, fonte das lendas sobre gnômenos e elfos, teve sua última visita, que ocorreu em 2006. Já abduziram mais de 10 milhões de pessoas. Raça Smat, planeta Svok, da constelação Baterai, não consta. Naves cônicas, idênticos aos humanos, possuem apenas 6 naves em funcionamento. Eles já colonizaram 18 planetas. Têm grande interesse pela religião humana em seus estudos. Uma raça moribunda. Bom, esse não consta significa que não consta no nosso mapa estelar ainda, que não foi encontrada essa estrela, entendeu, pessoal? Entendeu, né, Kátia? Eu entendi sim, que não consta. Eu já olhei e não vi mesmo. É verdade. Aí nós vamos falar também da raça, pessoal, Tengri-Tengri, oriundos de um planeta do mesmo nome de setor galáctico 56. Vida subterrânea, intraterrestres, população 10 milhões de indivíduos, visitam a Terra há 1 milhão de anos, não precisam de água nem oxigênio
vivem em naves gigantescas que podem levar 5 milhões de indivíduos. Em constante contato com os governos da Terra, eles estão. Raça Grace-Lee. Da altura de um humano, com fino cabelo sedoso, oriundos da constelação de Virgem, a primeira visita na época dos faraós. Acompanham a história da humanidade, passaram 10 anos entre os egípcios antigos. Naves acomodam 6 indivíduos de cada vez. Raça Dorsai, pequenos, aproximadamente meio metro de altura, visitam a Terra com frequência. Oriundos do sistema solar Cassiopeia, tem 2 planetas de origem, carnívoros, comem outros extraterrestres e humanos. Estão em guerra há 2 bilhões de anos contra outra espécie alienígena. Última visita nos Alpes suíços em 2001. Isso tudo foi catalogado, viu, pela KGB, viu? Raça Strong. Oriundos da ursa menor, invertebrados e selenterados. São semelhantes a medusas e águas-vivas. 2 metros de altura, estudam a flora da Terra, muito cautelosos. Eles visitam a Terra desde a Era do Gelo. Possuem 20 planetas colonizados. As suas naves são octogonais. Raça Fim Espiantse, oriundos da constelação de Lira, pequenos, com pele azul, com pintinhas, planeta Crime Aipetri, avançadíssimos, chegam aqui em 20 minutos. A atmosfera é rica em hidrogênio, não são violentos, têm 40 planetas colonizados, ficam invisíveis quando estão próximos a humanos, a não ser que deseje o contrário. Porém, sua presença causa nos humanos uma ansiedade mesmo quando invisíveis. Suas naves são esféricas, estudam o desvio da raça humana, como chamam. Sua ação é importante em determinar o futuro da nossa raça e o seu desenvolvimento. Raça Solipsi High. Líder e Martin. Raça harmoniosa. Tem 2 bilhões de anos de civilização. Não possui colônias. Eles estudam o desenvolvimento de outros planetas, oriundos da constelação de Cygnus. Possuem armas poderosas para se defender apenas. Eles dizem que a raça humana ainda tem 645 opções de futuro. São o que chamamos de Greys. Então, o que nós vemos aqui são vários tipos de Greys vindo de outras paragens do universo, né, Kátia? É verdade. São vários tipos, com tipologias, assim, características diferentes, né? Bom, vamos falar dos Anunnakis de Nibiru, que passaram aqui há 4 milhões de anos, e são idênticos aos humanos, só que um pouco mais altos. E para ficar na Terra, eles derrotaram outra raça poderosa que vivia aqui. O rei Samuel e sua esposa Lilith dos Anunnakis desconheciam a presença reptiliana e vieram coletar humanos para escravizá-los. Eles só cooperaram com os Zeta reptilianos, que não são os Greys. Os descendentes dos Zetas foram os faraós do Egito, como Akhenaton. Corrigindo, é 4 mil anos, né, Cris? 4 mil anos, Não, 4 mil anos não pode ser. É 4 milhões de anos, Kátia Gaia. Porque as pessoas fizeram algumas analogias de outros anos. E o correto que eles catalogaram é isso que você acabou de divulgar. Raça Calênia. Originários da estrela Tarazete, da constelação de Áquila, que significa águia. 3 planetas colônia, tempo de vida aproximado de 150 anos, frequentemente avistados na África saariana e tem visitado a Terra por 2.300 anos, ou 2 milhões e 300. Seu interesse se restringe aos minerais terrestres. Me diga, Cris, 2 milhões e 300 anos, né? Eu vejo que no Nibiru é mais de 400 mil anos, não 4 mil anos, que há 4 mil anos já tinha civilização humana sobre a Terra. Aqui eu acho que são 2.300 anos. Vamos falar então da raça
Mytilai, primos distantes dos reptilianos, que vem da estrela Alha, na constelação da Serpente, mas não pode ser considerado como os verdadeiros reptilianos. Eles visitam a Terra desde 1965 e têm aparência assustadora. Eles circulam pelos polos da Terra. Reptilianos. Na verdade, uma de 3 espécies. Tem estado na Terra por 15 mil anos, oriundos da constelação de Draco. Tem 500 planetas colonizados mediante a infiltração nos governos de cada planeta. Eles gostam de trabalhar por trás da cena. São muito avançados tecnologicamente. Vários poderes paranormais e entre eles a invisibilidade, interdimensionalidade, habilidade em tomar as formas. Tem base no Triângulo das Bermudas, na costa da Dinamarca e da Nova Zelândia. Eles jamais partirão. Pessoal, o negócio é sério. Raça Alcobata tem 5 mil naves, tem 100 planetas colonizados. Espécie parasitária, abduz humanos para fins desconhecidos. Não interage com outras espécies alienígenas. Agressivos, constelação de origem, Perseu. Derrubam aviões, vistos pela última vez em 2001 no Canadá. Raça Negumaki, ou Gnomopo. Chegaram pela primeira vez em 1989. Eles exercem um controle mental sobre humanos abduzidos após serem liberados. O objetivo disto é desconhecido. Lembram as criaturas insetoides que inspiraram o filme Independence Day, antiquíssimos, temidos pelos governos terrestres. Zeta Reticuliano Shambhala. Parece com os Maitres e os Solipsihai, os famosos Greys oriundos da constelação. Representantes dos Anunnakis na Terra, subespécie artificial derivado dos Zetas, porém mais semelhante aos humanos. Akhenaton era um exemplo típico removido do poder pelos reptilianos. Existe há 4 mil anos, sendo o tipo mais antigo de híbrido. Pode ter uma forma humana normal, porém com deformidades ou crânio também alongado, né? Raça Ramai. São pacíficos, responsáveis pelo desenvolvimento dos maias, trazendo humanos de várias partes do planeta e juntando-os na América do Sul. Muitos voltados para a ciência. Ensinaram tudo aos maias, astronomia e assim vai. Mas, ao deixá-los, os maias resolveram honrá-los com sacrifícios humanos, oriundos de Capela na constelação do Colcheiro, vistos pela última vez em 2001 em Bora Bora. Os homens vivem 130 anos, as mulheres apenas 26. Poxa, raça Monviantan Kaifink, Monviantan Kaifink, os que brilham, oriundos da constelação Vulpecula, raposa. Tiveram encontros com presidentes americanos e líderes russos, trocam tecnologia pelo direito a abduzir, influenciaram muito a cultura tibetana, com bases no norte dessa região, colonizaram 40 planetas. Raça Hack. Visitaram a Terra menos vezes que as demais, apenas 5 vezes, sendo a última no ano de 71 d.C., gerando a crença nos gênios no islamismo e no Oriente Médio. Mas eles deixaram de visitar este planeta por ser incompatível com o sistema imunológico deles. Raça Ravi Ranal Kondras, vem da galáxia anã do Sextante. Eles aparecem na Terra desde o ano 941 d.C. Foram vistos pela primeira vez na Romênia e são famosos, pessoal, por abduzir e matar humanos, bebendo seu sangue, dando origem às lendas dos vampiros. São tolerados pelos governos humanos, vistos pela última vez na Escócia em 1996. Raça Almahuluk
Strat 163. Eles perderam uma guerra contra os reptilianos na Índia no passado distante. Extremamente avançados, foram forçados a partir, mas voltaram por volta de 200 anos atrás, porém não mais após 1948. Eles trafegam em invisibilidade, eles são oriundos de Júpiter. E temos também, ouvintes, a raça Ainana, os marcianos, oriundos da constelação de Gêmeos, habitam bases em Marte por milênios para minerar um metal semelhante ao ouro. Chegaram pela primeira vez à Terra 3.000 anos atrás no Japão. Eles foram vistos em Madagascar em 2003. Raça Hindu-Gutiki, os altos brancos. Tem bases na Lua, onde mineram com uso de escravos. Alegam cuidar muito bem de seus escravos. Mantém contato com o governo americano, russo e chinês, procurando manter o segredo de sua existência na Lua. Podem tomar a forma humana, se assim desejarem, tomando a forma dos Men in Black, os homens de preto. Pois é. Agartinos. Eles medem acima de 3 metros de altura, vivem de forma intraterrena e sua aparição é de forma luminosa. São seres muito evoluídos que trabalham em prol da evolução dos que moram na face do planeta Terra e também os salvaguardam. Bem, pessoal, nesta pesquisa que fizemos tem muita informação e desinformação também. Ora, visto que muita coisa está mistificada. E é desta forma que, pessoalmente, em tudo, nem no fantástico registro de tipologia alienígena existente. Mas, certamente, as informações estão trocadas, difusas e mesmo adulteradas. Será um extremo erro também negar as informações existentes no caso das informações de tipologias existentes. Os filmes e os avanços tecnológicos tiveram a sua cota, como também contribuíram de forma a abrir a mente humana para a existência extraterrestre e visitas ao nosso planeta. Pois é, ouvinte, certamente existem os contatos, visita desses respectivos seres ao nosso planeta. Visitas que podem ter origem desde a formação do planeta Terra. E certamente as abduções existem de igual forma como se tem registrado por meio das pesquisas e análises profundas dos pesquisadores sérios, dos governos. Enfim, pessoal, estamos em um universo de múltiplas possibilidades. O lance é estarmos abertos, né? Pois tudo o que podemos imaginar é porque existe em algum lugar. Por isso, aqui no Enigmas, longe de termos a mente fechada por crenças, estamos abertos a esses enigmas. Gratidão, Kátia Gaia, gratidão, Mauro Dom Pedro, gratidão, Suzana, gratidão, ouvintes da Rádio Excel. E a gente vai encerrando aqui, né, Kátia Gaia? Nosso Rasgando o Verbo, e voltamos no começo do mês de janeiro com novos assuntos para trazer conhecimento e para a gente dividir e compartilhar, né? Agradeço a todos pela audiência, gratidão Mauro, gratidão Suzana, gratidão a todos que nos apoiam, e sim, voltaremos provavelmente perto do Enigmas, né? Nós voltaremos em janeiro, estaremos divulgando na rede para que vocês nos assistam, e amanhã nós temos o último programa do ano na TV Facebook e na TV Orkut, e será um tema bem interessante com o Naibe, que vocês já conhecem, que é um pesquisador e escritor ufológico, e nós teremos no quadro cultural o Império Social. É isso aí, que vai ser muito legal. E a gente aguarda vocês aí. Feliz 2014, que você tenha coragem de ser você mesmo e que você seja feliz na Terra, pois essa é a nossa sagrada aventura. Gratidão, pessoal, gratidão, Kátia Gaia, gratidão. Gratidão. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.